Nas tradições espiritualistas existe a noção de esferas corretivas destinadas a espíritos que descambaram para extremos de violência ou abuso de poder. Essas regiões, conhecidas como penitenciárias espirituais, não são castigos eternos, mas instituições educativas de longo curso, projetadas para reerguer consciências. O canal Espiritualidade em Foco recebe você para explorar esse território desconhecido, onde a justiça divina funciona como um mecanismo de reequilíbrio magnético e moral. A ideia não é punir por punir, mas permitir que a alma compreenda o alcance de seus atos. Referências sobre esse tema aparecem em obras como Libertação e Obreiros da Vida Eterna, psicografadas por Chico Xavier pelo espírito André Luiz, que descrevem regiões de recolhimento, contenção e recuperação para espíritos em desequilíbrio profundo. Antes de avançarmos, lembre-se, deixe seu like, compartilhe este conteúdo e fortaleça nossa missão de difundir conhecimento espiritual sério e transformador. Sua interação ajuda a expandir essa mensagem para outros buscadores. As penitenciárias espirituais surgem quando o espírito ultrapassa todos os limites da responsabilidade. Não são regiões de tortura, mas locais de isolamento vibratório, onde a própria consciência funciona como mecanismo de reeducação. André Luiz relata zonas de contenção como câmaras de regeneração, vales de sombra e esferas de reclusão. Mas certas almas, marcadas por desastres coletivos, exigem ambientes ainda mais restritos para que não entrem em colapso energético. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, já destacava que espíritos extremamente perturbados necessitam de assistência intensa e, em alguns casos, recolhimento, pois carregam magnetismos destrutivos. São nesses contextos que entram os casos emblemáticos, figuras históricas que ultrapassaram o limite humano do mal e por isso foram encaminhadas a regiões corretivas especializadas. De acordo com o relato de Geraldo Lemos Neto, registrado em conversas com Chico Xavier, Adolf Hitler teria sido encaminhado, após seu desencarne, a uma solitária espiritual situada em Plutão. A informação aparece em palestras e depoimentos de Gerson Simões Monteiro e Lemos. O isolamento não seria uma punição arbitrária, mas um mecanismo de contenção vibratória, pois suas ações geraram impacto kármico coletivo sem precedentes. Milhões de espíritos ligados ao Holocausto teriam com ele laços de ódio e rancor intensos. Para impedir ataques espirituais e um colapso vibracional irreversível, as altas esferas determinaram o recolhimento em solidão por 1000 anos terrestres, período necessário para que suas energias fossem estabilizadas. O caso de Hitler é citado como um dos mais emblemáticos de regiões-prisão, demonstrando que certos crimes coletivos exigem estágios profundos de tratamento. O relato também menciona a intervenção de Gandhi, que, ao tomar conhecimento da condição de Hitler, teria pedido ao Cristo permissão para acompanhá-lo espiritualmente, oferecendo vibrações de compaixão e transmutação. Essa passagem ilustra uma lei profunda. Espíritos extremamente luminosos descem regiões densas para auxiliar almas presas a si mesmas. A caridade interdimensional é a força que sustenta a evolução coletiva. Hitler permanece como símbolo extremo do desequilíbrio humano, e sua presença nas penitenciárias espirituais ensina que todos, até mesmo os mais transgressores, são destinados à reeducação e não à condenação eterna. A justiça divina não abandona ninguém. O tempo, aliado ao arrependimento futuro, será o instrumento que abrirá novas possibilidades evolutivas. Outro caso citado por Chico Xavier é o de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, líder cangaceiro do Nordeste brasileiro. De acordo com Lemos Neto, seu espírito teria sido recolhido a uma penitenciária espiritual localizada na Lua. A justificativa seria a carga de violência acumulada durante anos de conflitos, vinganças e execuções. Sua psicosfera estava densamente impregnada pela vibração da brutalidade. A Lua serviria como estação magnética de contenção, segundo algumas fontes espiritualistas, e receberia espíritos cuja faixa vibratória exige isolamento parcial.
Astronautas que relataram sensações estranhas ao pisar no solo lunar foram citados por Chico como exemplo das vibrações intensas que ainda pairam sobre o satélite. 1.4 Importante ressaltar que nenhuma dessas afirmações representa condenação eterna. A reclusão espiritual é vista como uma fase específica do tratamento evolutivo, permitindo que a alma revise, enfrente e ressignifique sua trajetória. Obras como Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone Pereira, reforçam a existência de regiões especializadas para espíritos em profunda perturbação, mostrando que cada caso recebe tratamento conforme sua necessidade vibratória. A história de Lampião nos lembra que redenção é processo longo, mas universal. A misericórdia divina não fecha portas. Cada passo na reeducação moral é acompanhado por mentores que observam o grau de arrependimento, lucidez e transformação genuína. Um dos espíritos frequentemente mencionados em tradições espiritualistas é o imperador Nero, associado ao incêndio de Roma e à perseguição de cristãos. Algumas correntes defendem que ele teria sido recolhido a uma região de isolamento vibratório, semelhante às zonas descritas por André Luiz. Embora não haja referências diretas em obras de Chico, escritores espiritualistas como Ramatiz sugerem que espíritos responsáveis por tragédias coletivas passam longos períodos de reclusão. Nero representaria o símbolo do abuso extremo de poder, gerando magnetismo destrutivo que exige contenção, reeducação e reequilíbrio. Seu caso reforça a lógica da lei de causa e efeito, onde o espírito enfrenta, mais cedo ou mais tarde, as consequências naturais de suas escolhas. Calígula, outro imperador romano lembrado pela loucura e brutalidade, também aparece em tradições espiritualistas como exemplo de alma entregue ao poder descontrolado. Autores como Hernani Guimarães Andrade destacam que espíritos com distorções psíquicas profundas podem ser encaminhados a hospitais espirituais de segurança máxima, equivalentes a penitenciárias vibracionais. Em tais regiões, a alma passa pelo processo de desintoxicação magnética, dissolução de formas pensamento violentas e reconstrução da própria identidade. Calígula simboliza o colapso moral e emocional, demonstrando como o orgulho absoluto destrói a consciência. Certas correntes espiritualistas mencionam líderes de seitas destrutivas, como Jim Jones, responsável pelo suicídio coletivo de mais de 900 pessoas, como candidatos a regiões especiais de contenção. Embora não existam relatos diretos em Chico, o padrão descrito em Memórias de um Suicida permite compreender que espíritos que arrastam multidões ao desespero enfrentam desorganizações profundas após a morte. Fanatismo, manipulação emocional e abuso espiritual criam campos psíquicos altamente tóxicos que exigem isolamento e tratamento especializado. O recolhimento visa impedir que essas mentes perturbadas mantenham influência sobre coletividades no plano espiritual. Alguns estudiosos espiritualistas especulam que ditadores modernos, igualmente responsáveis por genocídios e perseguições, como Pol Pot ou Idi Amin, estariam em regiões de contenção após o desencarne. A lógica é simples. Crimes coletivos geram laços magnéticos com milhares ou milhões de vítimas, criando uma pressão vibratória e impossibilitando convivência em esferas equilibradas. O isolamento funciona como escudo espiritual, tanto para o espírito agressor, quanto para as multidões que lhe foram vítimas. Não se trata de castigo, mas de preservação vibratória e reorganização moral. Nas obras de André Luiz, especialmente em Libertação, há referências a instituições espirituais onde espíritos perigosos são mantidos sob vigilância magnética. Campos de força, redes fluídicas e barreiras vibracionais são utilizados para manter a estabilidade desses ambientes. O espírito, isolado de estímulos externos, é forçado a confrontar suas próprias criações mentais, que funcionam como espelhos da consciência. Esse processo é doloroso, porém profundamente pedagógico, preparando o ser para futuros resgates. Quando o espírito entra em colapso moral absoluto,
Entidades luminosas descem até regiões inferiores para impedir sua autoimplosão psíquica. Gandhi, auxiliando Hitler, é símbolo desse fenômeno. Almas iluminadas ofertando amor a consciências em ruína, acelerando processos de arrependimento futuro. Mentores superiores sabem que nenhuma alma está perdida. Todas possuem escala de retorno. A reeducação é lei universal, e socorristas trabalham incansavelmente para regenerar consciências. O tempo nas penitenciárias espirituais varia conforme a gravidade das ações e o estado emocional do espírito. Alguns permanecem décadas, outros séculos. Hitler, segundo os relatos, 1000 anos. Não é um tempo arbitrário, mas a medida necessária para a alma se recompor vibracionalmente. A libertação só ocorre quando há equilíbrio psíquico, lucidez moral e arrependimento genuíno. Depois do período de reclusão, o espírito inicia a fase de planejamento reencarnatório. As reencarnações seguintes tendem a ser expiatórias, repletas de desafios que permitirão resgatar débitos e aprender novas virtudes. A lei divina jamais falha. O espírito sempre retorna ao corpo com oportunidades proporcionais aos seus erros e sua necessidade de evolução. A reencarnação funciona como ponte entre erro e redenção. Cada dor futura se converte em luz quando encarada com humildade. Muitos espíritos que passaram por regiões de contenção já se libertaram e hoje trabalham como socorristas nos mesmos locais onde um dia sofreram. Isso reafirma que ninguém está condenado ao mal. Alguns tornaram-se benfeitores, mentorando almas que vivem conflitos semelhantes aos que eles próprios enfrentaram. O ciclo se renova. Quem um dia caiu, um dia também erguerá outros. As penitenciárias espirituais representam a engenharia moral do universo funcionando com precisão absoluta. Hitler, Lampião, Nero, Calígula e tantos outros mostram que o mal tem consequências, mas não tem eternidade. Cabe a cada um de nós refletir sobre nossas escolhas, nossos impulsos e nossas sombras. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Espiritualidade em Foco. Estamos juntos nessa jornada de consciência e luz.